Muito boa tarde, meus queridos irmãos. Estamos juntos mais uma vez para essa nossa transmissão desde Torres Vedras, Portugal, aqui do projeto de plantação da Igreja Batista em Torres Vedras. É uma alegria muito grande podermos estar de novo, não é? A participar com os irmãos, tanto os nossos irmãos aqui da cidade, do nosso projeto, como também todos aqueles que têm nos acompanhado, aqueles que têm assistido às nossas transmissões. Nosso desejo e oração é que Deus possa abençoá-lo mais uma vez, não é? Nesse tempo que estaremos juntos. Vamos então falar com o nosso Deus, pedindo a Ele as bênçãos que nós precisamos. Oremos então. Amado Pai, muito obrigado pelas bênçãos que Tu tens nos concedido a cada dia. Obrigado, Senhor Deus, pelo sustento, obrigado pela saúde. Que Tu possas continuar a nos abençoar, nos dando aquilo que nós precisamos, Senhor, para vivermos, Pai, para podermos também Te servir, para podermos conviver com os nossos queridos familiares e amigos, irmãos. Pedimos que Tu continues a dirigir as nossas vidas também, para que aprendamos cada vez mais, ó Deus, aquilo que Tu queres para nós, enquanto discípulos de Jesus Cristo, para que possamos viver, Senhor Deus, conforme essa vontade santa que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoa, Deus amado, todos aqueles que estão agora a nos acompanhar, que todos juntos sejamos muito abençoados pelo Senhor, através dos louvores, através da palavra também que será ministrada, e que o Senhor mesmo possa conduzir todo esse tempo agora. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos prosseguir então agora com o nosso momento de louvor. Hoje quem nos ajuda é o Mateus, e vamos louvar então o nosso Deus com essas músicas. Boa tarde, meus queridos irmãos. É um prazer estar convosco em mais esse culto e mais essa tarde de domingo. E espero que a semana tenha corrido muito bem, que sejamos todos alegres por mais esse momento que Deus nos concede de estarmos juntos em união com a sua igreja, de modo a adorá-lo, a bendizer o seu nome. Uma vez que Ele é um Deus tão bom, é um Deus que sua misericórdia dura para sempre, né? Ele derrama a sua graça sobre nós dia após dia. Se nós podemos estar aqui agora porque Ele permitiu, se nós temos a roupa do nosso corpo, o alimento com que nos alimentamos, é porque Ele tem permitido, Ele tem providenciado nosso sustento, tudo que nós precisamos, né? Afinal, Ele é um bom Pai, Ele cuida dos seus, e isso é motivo de eterna gratidão e também louvor ao nosso Deus, porque Ele é um Deus incrível. Então, vamos agora com júbilo, com muita alegria, louvar o nosso Deus. Mas antes vamos começar esse momento de louvor com uma oração, pedindo que Deus possa falar aos nossos corações, possa nos ensinar mais nesse momento de culto, louvor, e também ouvirmos a reflexão que será pregada pelo pastor. Então vamos orar pedindo que Deus possa estar a nos conduzir em todo esse momento de culto. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que Tu nos concedes. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso e nós estamos muito gratos, ó Deus, porque Tu não nos abandonas, ó Deus. Tu és um Deus presente, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que é tão paciente, tão cuidadoso para com seus filhos, ó Pai. É um prazer tão grande, ó Deus, poder te chamar de Pai, e nós estamos muito gratos por isso, Senhor. Obrigado pela salvação que temos em Jesus, obrigado que também temos o privilégio de estarmos a te cultuar em liberdade, Pai. E seja conosco nesse momento, Pai, de culto, que as músicas que iremos cantar sejam mesmo condizentes com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós vivemos dia após dia, Senhor, e que aquilo que nós iremos falar durante essas músicas possa refletir o nosso sincero desejo no coração de te louvar cada vez mais, ó Deus, e reconhecer que Tu és mesmo a fonte de toda a bênção que nós temos e toda a satisfação que nós temos no nosso viver, ó Pai. Muito obrigado por tudo que Tu faz em nossas vidas. Te peço também pela pregação que iremos ouvir. Fala no nosso coração. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvar-te,
montes corre para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcança e me faz louvar-te. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cuidar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar e alegria eu canto. Se o mundo conhecer-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. A misericórdia tua quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos dos céus, ao teu servo, ao povo santo, para louvarmos-te, ó Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Meu pedido procurou-me, longe do meu Deus sem luz.
Deus abençoe a todos. Graças ao Senhor, então, por esse tempo de louvor, em que podemos cantar, ou pelo menos podemos ouvir, não é? Aqueles que não conhecem as músicas poderão ouvir, então, esses louvores e acompanhar também esse momento. Mas agora vamos nos voltar para a Palavra de Deus. Hoje a nossa mensagem vai ser um pouco diferente, vamos ter vários textos, na verdade, que vão amparar aquilo que vamos expor, vamos propor como reflexão para todos nós, exatamente sobre a nossa prática de vida cristã. Olhando para a nossa vida como discípulos de Jesus Cristo e como ela precisa ser para que realmente nós possamos agradar ao nosso Pai, para que nós possamos realmente ser instrumentos do Senhor de transformação de vidas, não é? Não somos nós que transformamos as vidas, é o Espírito Santo de Deus, é a conversão a Jesus Cristo, é a própria ação de Deus nas vidas, mas nós, como Jesus falou, podemos ser sal e ser luz também. E é muito importante que nós entendamos, então, que nossa vida de discípulos deve estar mesmo de acordo com os princípios do Senhor Jesus para nós. Ele nos chamou com essa tarefa especial e específica, não é? De partilharmos com a nossa geração, ou darmos o testemunho do Evangelho para a nossa geração, para pessoas que estão ao nosso redor, enfim, e também para marcarmos a nossa época, o nosso tempo, com a nossa vida que reflita mesmo o nosso compromisso com Jesus Cristo. Por isso que eu quero pensar com os irmãos nesse momento sobre a integridade do cristão, ou sobre a integridade, então, do discípulo de Jesus Cristo. Como ele deve se evidenciar, o que é isso também, não é? E como nós devemos buscar que isso aconteça frequentemente nas nossas vidas. Na verdade, quando falamos sobre integridade, estamos a nos referir a nós mesmos e devemos pensar como nós somos na realidade. Nós estamos inseridos de alguma maneira em liderança de pessoas, quer seja na nossa família, quer seja na nossa igreja, quer seja no nosso trabalho, quer seja no nosso grupo de amigos, quem sabe às vezes na própria vizinhança. Exercemos quase sempre algum nível, algum tipo de liderança, não é? E estamos assim então a nos relacionar com pessoas. Não deixamos nunca de sermos o que somos, discípulos de Jesus Cristo. Por isso que a nossa integridade deve ser transversal, quer dizer, em todos os campos, em todos os relacionamentos, de todas as maneiras. Ela deve existir porque ela diz respeito àquilo que nós somos, não aquilo que nós aparentamos, mas aquilo que nós somos. Jesus, quando nos salvou, ele não alterou a aparência, mas ele alterou aquilo que somos, na verdade. Nós deixamos de ser pessoas pecadoras que pecavam constantemente, estavam em franca rebelião contra Deus, vivendo nas trevas, como a palavra de Deus nos diz, ali em Colossenses 2, e nós somos então transportados para o reino do Filho amado. Houve uma mudança extremamente grande nas nossas vidas. E isso afetou não apenas aquilo que aparece, mas aquilo que nós somos. E evidentemente que aquilo que nós somos, não é, vai também ter o seu reflexo externo. A nossa conduta muda em função daquilo que o Senhor mudou internamente em nós. Nossas ações, nossas práticas, tudo isso então deve agora ser pautado por esse nosso compromisso com Jesus Cristo. E o que deve evidenciar é então a nossa integridade, pois nós não podemos ter uma vida dupla, uma vida de fachada, não é? Não podemos pretender que os outros pensem de nós algo que realmente nós não somos. Até porque isso seria tentar enganar o próprio Deus, coisa que é impossível, né? Quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, fidelidade, lá em Gálatas 5:22, também é isso que ele se refere, né? Ser alguém fiável, ser alguém íntegro, inteiro, né? E é o Espírito Santo que trabalha em nós para que isso aconteça sempre. Então, quando falamos em integridade, vamos buscar a palavra lá do latim, não é? Integrare, que significa fazer completo, ou ter uma visão integral, sem
divisões, sem dois sentidos, sem duas lealdades, sem segundas intenções, uma coisa inteira, uma coisa íntegra, não é? Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos também buscar esse sentido de coração completo. E eu vou trazer aqui vários textos que vão amparar a nossa reflexão. E o primeiro está aqui em 1 Reis, capítulo 9, verso 4, quando Deus está a falar com Salomão, que iria assumir o reino, não é, do seu pai Davi. Nós lemos assim: ora, se tu, Salomão, andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração, ou com o coração completo, e com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os seus estatutos e as minhas ordenanças. E o texto continua. Mas o exemplo que Deus vai buscar aqui é o de Davi, um homem que tinha ou que vivia diante de Deus em inteireza de coração. Eu quero só abrir aqui um parênteses e dizer, ele não era perfeito, até porque o próprio livro de Reis e Crônicas e Samuel trazem os pecados de Davi, não é? Mas era um homem que buscava ser sempre tratado por Deus. Se ele errou, ele tinha que assumir o erro e confessar o seu pecado. Isso também faz parte da integridade. Quando nós erramos com alguém, contra alguém ou contra o próprio Deus, nós precisamos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, confessarmos e pedirmos perdão, quer seja na instância horizontal ou na instância vertical, não é? Nós não podemos então pensar que apenas ter a aparência é suficiente. Não. A integridade está dentro, não é? Algumas referências bíblicas também sobre essa ideia, que vem a ser, primeiramente, a singularidade de propósito. Uma pessoa íntegra é aquela que tem um único propósito, não é? Então, Jó 2:3, ali lemos assim: disse o Senhor a Satanás: notaste porventura, meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. A referência aqui, então, é a integridade de Jó, um homem íntegro e reto diante de Deus, um homem que era assim, tinha o seu único propósito de adorar e agradar e viver para Deus, tanto que nós vemos lá, quando lemos o livro de Jó, Jó transferindo o seu legado espiritual para os seus filhos, se preocupando com a vida espiritual dos filhos, não é? Sendo um homem justo, honesto, como diz mesmo o texto, íntegro e reto, e que se desviava do mal. A vida de integridade vai nos ajudar a identificarmos o mal para podermos então nos desviar dele. Paulo fala sobre isso também em Romanos 12, no que depender de nós temos que ter paz com todos os homens, não é? Essa questão então de ter paz com todos os homens está ligado mesmo às nossas escolhas, os caminhos de paz, não é? E para isso temos que nos desviar do mal. É esse exemplo aqui que nós vemos na vida de Jó. Quando Jesus se encontra com Natanael ali em João 1,47, né? Jesus diz que aos que estavam com ele: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Também uma pessoa que tinha ali a sua integridade demonstrada, né? A sua transparência de vida, né? Eu gosto muito do Salmo 7:8, onde lemos assim: o Senhor julga os povos. Então Davi se volta para Deus e faz essa oração: julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Ele olhava para a sua própria vida. Eu já disse que ele não era um homem perfeito, não, nada disso, não é? Mas um homem que aprendeu a tratar também com os seus defeitos. E como já disse, isso faz parte dessa busca pela integridade, né? Mas ele olha para Deus e diz: Senhor, julga-me de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. E esse deve ser também o nosso desafio, podermos falar isso para Deus. Podemos ter essa coragem: Senhor, julga-me conforme
a integridade, a justiça e a integridade que há em mim, mesmo que eu não seja uma pessoa perfeita, mas essa deve ser a minha meta, a minha busca, pois algo já foi transformado no meu interior que favorece essa vida, então, de integridade. Alguns conceitos bíblicos essenciais, então, também para essa ideia, é que existem valores absolutos. Uma pessoa íntegra deve viver de acordo com valores absolutos. Existe sim o certo e o errado. As coisas não acontecem ao sabor do vento. O certo e errado não são questões subjetivas, são questões objetivas. Não são questões que podem ser escolhidas por uns e rejeitadas por outros. Não. Os valores absolutos existem. Sim, existe o certo e o errado. Nós encontramos isso em Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, onde Moisés registrou ali os 10 mandamentos. São regras, são normas que Deus estabeleceu. E não são as únicas, muitas outras, não é? Jesus depois, lá em Mateus 22, 36 e 39, ele resume isso quando ensina o maior dos mandamentos, né? Ele foi perguntado isso, então Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Um amor responsável. Eu amo e obedeço. Eu amo e cumpro. Eu amo e caminho na direção estabelecida. Eu amo e obedeço essas regras. Não é? Eu amo a Deus e faço tudo isso. Eu amo as pessoas e sou fiel, e sou leal, e sou justo, e sou honesto, e por aí afora, muitas outras coisas que poderíamos elencar aqui. Então, um amor que assume as consequências, não é? Amor que já foi experimentado por Deus. Vejam que o amor que Deus nos oferece também é um amor consequente, ele assumiu as consequências. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama o homem e quer ver esse homem salvo através da sua experiência regeneradora com o Senhor Jesus Cristo, precedida, obviamente, do arrependimento, da consciência, da convicção de pecados e da confissão de Jesus como Senhor e Salvador. O amor de Deus para comigo pagou o preço. O nosso amor, então, para com o nosso Deus, vai requerer de nós essa nossa integridade. O nosso amor também para com os nossos, né, nossa família, nossos irmãos, amigos, vai também requerer de nós essa integridade. E a integridade, então, está baseada nesses pontos essenciais que a Bíblia está a nos mostrar. Então, o primeiro deles: existem sim valores absolutos. Também existe o conhecimento verdadeiro. Existe verdade e mentira, infelizmente. João fala isso na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 21. Outro ponto importante: Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade. Ele também fala que a palavra é a verdade. Aquilo que Deus deixou para nós como revelação, como sua revelação, que tem como ponto máximo a pessoa do próprio Jesus Cristo, é a verdade. Nós temos a verdade de Jesus Cristo e a verdade palavra de Deus. Não são duas verdades, é a mesma verdade. Tanto que João, quando fala sobre a vinda de Jesus, fala que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso que disse que a revelação de Deus tem o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. Então, a integridade demanda a veracidade. Agora, numa questão muito mais prática de vida, né? Jesus fala lá em Mateus 5,37 que nós precisamos ser pessoas de palavra. Quando ele diz: seja o seu falar sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. Ampliando um pouquinho ali a ideia, ele diz que não deveríamos jurar, mas sim que a nossa palavra fosse sim, sim e não, não.
o juramento naquela época era invocar outro alguém para dar valor à minha palavra. E a ideia ali é a seguinte: se a sua palavra não vale nada, não adianta buscar alguém para ampará-la. A sua palavra deve valer. Então a nossa integridade demanda essa veracidade, pois já aprendemos, já nos lembramos pelo menos que sim, há verdades absolutas. E sim, a fonte da nossa verdade está na palavra e no próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ser verdadeiros, não é? E a nossa vida, não só de palavra, seja a vossa palavra sim, sim, não, não, mas a nossa própria conduta como um livro aberto. Temos alguns textos que amparam isso, Mateus 5,16, Atos 24,16, que eu vou citar. Por isso procuro sempre ter uma consciência inculpável diante de Deus e dos homens. A vida como um livro aberto. A vida como um grande testemunho da obra que Cristo já fez e continua a fazer nas nossas vidas, não é? O que somos é que vai influenciar aqueles que estão mais próximos de nós. A gente já disse que o exemplo arrasta, não é? E o nosso testemunho, então, daquilo que Cristo fez por nós, a sua salvação, a nossa regeneração, deve evidenciar-se na nossa vida de integridade, dessa conduta verdadeira, então, em todos os momentos. O quarto ponto, integridade e verdade. Estamos a falar sobre isso já, não é? Mas é sempre bom lembrar que a mentira joga o problema para o futuro, mas a verdade faz do problema parte do passado. Enquanto eu continuo a mentir, a dissimular, a enganar, eu sempre estou a empurrar a verdade para frente. Um dia ela vai chegar. Mas quando eu trato com a verdade e não com a mentira, quando eu trato com a verdade, o problema é solucionado e ele faz parte do passado. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade hoje que abandonou esses postulados. A verdade, ela não é absoluta, ela é relativa. Aliás, não é só a verdade. Muitas coisas nos nossos dias são relativas, né? E é muito sério isso, porque o relativo gera insegurança, mas o absoluto gera segurança. Eu sempre gosto de citar o exemplo do avião que está a aterrar no aeroporto, não é? Ele é obrigado a obedecer os limites da pista de pouso. O piloto não pode dizer assim: eu vou descer na praia, que é mais bonito, eu vou descer em qualquer sítio porque eu tenho liberdade, eu vou fazer isso ou aquilo. Não. Ele, para o bem de todos, ele vai cumprir estritamente aquelas regras. Ele vai seguir absolutamente aquelas regras para não ter problemas. É isso que ele vai fazer. Porque, para o bem de todos, seguir essas regras é melhor. Nossa vida também precisa de absolutos. Nós precisamos buscá-los e viver por eles, não é? Tendo então essa vida pautada naquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus, aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado no nosso dia a dia, aqueles princípios eternos que já aprendemos com a palavra, para que nossa vida então siga, ou seja, uma vida de integridade e verdade. Há um texto em Isaías que eu acho muito interessante e que se aplica muito tranquilamente aos nossos dias. É Isaías 5, 20 e 21. Lemos assim ali: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e ao amargo doce e o doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Vejam se isso não acontece nos nossos dias. O mal é chamado de bem, ou é tido como algo bom. E aquilo que é bom, ou o bem, é tido como algo mal. Nós poderíamos aqui gastar algum tempo para isso, mas não é o objetivo agora, né? Seria esse o tema de uma outra mensagem. Mas vou dar um exemplo apenas. Por que a nossa sociedade, quase de uma maneira geral, tem tanta raiva contra a família? E por que tantos querendo a destruição da família tradicionalmente constituída ou biblicamente constituída? Por que isso?
Por que então que são tão aparentemente inteligentes aos seus próprios olhos, mas estão a assumir uma conduta autodestrutiva quando atentam para aquilo que dá segurança às sociedades? É muito curioso isso, não é verdade? Agora, nós vamos olhar para um caso bíblico, um exemplo bíblico, não é, de integridade, que foi exatamente a vida e a carreira de Daniel. Eu vou usar então aqui alguns versos do capítulo 1 até o capítulo 6 de Daniel, começando por essa afirmação mesmo: sua vida era íntegra, sua vida era íntegra, era inteira, tinha apenas um objetivo. O objetivo dele era servir e viver para o seu Deus, numa terra estranha, onde o seu Deus não era cultuado, não era adorado, sequer conhecido, mas ele decidiu que ele iria viver a sua vida dedicadamente ao seu Deus, não importando as forças contrárias, não importando se iriam a aceitar essa conduta ou não, mas ele tinha o seu compromisso primeiramente com o seu Deus. Isso foi para ele uma bênção, mas foi também uma bênção para o local onde ele estava, para os reinos dos quais ele participou. Sua vida era íntegra. Então, verso 4 do capítulo 6. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Coisa curiosa é que nem mesmo seus inimigos conseguiram achar algo errado nele. Nem mesmo aqueles que poderiam talvez ter fabricado algum erro não conseguiram. Para usar um termo dos nossos dias, não conseguiram sequer inventar uma fake news sobre ele, porque a sua vida era íntegra, era fiel, era honesto e não era negligente. Isso, claro, que tem um motivo, não é? Que é o que vamos ver agora. Ele vivia uma vida de oração, verso 10 do capítulo 6. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Aqui está o segredo da sua vida de integridade e do enfrentamento de tantos obstáculos. Ele tinha uma vida de comunhão intensa com Deus. Ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de busca do seu Deus. E essa busca, essa vida de oração estava baseada no compromisso que ele tinha com o seu Deus. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, que queremos viver uma vida íntegra, de acordo com aquilo que o nosso Senhor nos deixou, não é? E quer de nós, precisamos também buscar essa íntima comunhão com Ele dia a dia, o tempo todo. Estarmos, como Paulo fala, ligados 24 horas por dia com o nosso Senhor. Aí, essa ideia do orar sem cessar. Aqui, então, Daniel demonstra essa sua vida de oração. E curiosamente, ele foi punido por causa disso. E é importante lembrar também que ele não procurou a Deus só na crise. Vejam que o texto diz que ele fez aquilo que sempre fazia. Quando ele soube do decreto, que não era mais para buscar nenhum outro ser a não ser, a orar, nem outro ser a não ser ao imperador, ao rei, ele foi então orar. Mas por quê? Por causa do problema? Não, porque ele sempre fazia isso. Isso era uma prática constante na sua vida. Em função disso, também ele estava preparado para pagar o preço por fazer a coisa correta. Então, lemos assim no versículo 16 do capítulo 6. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. A fé de Daniel inspirou o próprio rei a acreditar que o Deus de Daniel o livraria.
Mas ele estava preparado a pagar o preço por fazer a coisa reta, por ser um homem íntegro diante de Deus e diante dos homens. Ele foi, sim, jogado na cova dos leões. Deus tratou disso, mas ele foi jogado na cova dos leões. É muito sério isso para nós, irmãos. Será que estamos preparados ou dispostos a pagar o preço por sermos discípulos dedicados e íntegros diante do nosso Senhor? Será que o que fazemos e o que buscamos é muito mais para o agradar a nós mesmos ou para agradarmos o nosso Deus? Será que agimos da maneira como o meio onde estamos ditas as nossas ações? Ou estamos dispostos a pagar o preço até mesmo de sermos rejeitados, ou ridicularizados, ou alijados em alguns momentos, em alguns locais, em função da nossa fé e da nossa integridade como discípulos de Jesus Cristo? É importante pensarmos assim: Jesus pagou um preço tão alto para nos resgatar, não é? Será que, a exemplo de Daniel, também estamos dispostos a pagar esse preço por sermos discípulos íntegros, verdadeiros, comprometidos com o nosso Mestre? Um outro ponto também interessante, e já estamos a caminhar para o final, é que a vida de Daniel era integrada. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ler o versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim, diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Não pequei contra Deus, mas também não pequei contra o rei, não pequei contra o Senhor rei. É isso que ele diz aqui. Por quê? A sua vida de comunhão com Deus, vamos chamá-la de vida espiritual, não era dissociada da vida profissional, da vida familiar, da vida como um todo. Daniel mostra aqui que nós não devemos departamentalizar a nossa vida. Nós temos a nossa relação com o Senhor, então essa está na esfera da espiritualidade e vai ficar aí porque na esfera profissional, na esfera familiar, na esfera social, eu tenho uma outra conduta. Ele não está a mostrar esse procedimento aqui, ele está a mostrar que a sua vida era integrada, era uma coisa só. Uma vida íntegra é assim mesmo, uma coisa só. O que sou aqui, sou em qualquer lugar. O discípulo comprometido que sou na igreja, o sou em qualquer outro lugar. Na rua, no trabalho, na escola, na família, e especialmente na família, não é? As pessoas, especialmente os mais íntimos, não podem pensar que eu seja uma pessoa em casa e outra pessoa na rua ou na igreja. Isso não é ter uma vida integrada. Aquilo que somos, somos em todo lugar. Com quem quer que seja. Aquilo que somos, como já disse no começo, parte daquela essência que Jesus Cristo colocou em nós. Esse novo coração, essa nova vida, esse novo ímpeto de vida com e para o Senhor Jesus Cristo. Não havia dicotomia, então, na vida de Daniel. No serviço aos homens e no serviço a Deus. Na vida profissional e na vida espiritual. Na vida familiar e na vida espiritual. Era uma coisa só. Isso é muito sério para nós hoje. Não é? Quem nos conhece em qualquer lugar, ou quem nos encontra em qualquer lugar, deve encontrar sempre a mesma pessoa. Deve identificar sempre a mesma pessoa. Aquela pessoa que tem um compromisso de ser íntegro, porque o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. E por fim, irmãos, ele manteve a sua integridade durante toda a sua vida. É muito curioso olharmos, não é? Daniel foi levado ainda muito jovem para a Babilônia e ficou lá durante 3 reinos, Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Em todo esse tempo, ele foi um homem íntegro. Desde o dia em que chegou na Babilônia e com seus amigos decidiram: não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Quer dizer, não vamos mudar o nosso modo de ser. Não vamos deixar de ser servos do Deus Altíssimo. E durante toda a sua vida ele foi assim.
o tempo de sermos discípulos íntegros, de termos uma vida de integridade, de verdade, não acaba. Até porque o que nos espera na glória é o aperfeiçoamento ainda maior dessa conduta, não é? Seremos completamente íntegros, completamente verdadeiros, completamente satisfeitos, enfim, no Senhor Jesus Cristo. A vida de integridade traz bênçãos singulares para nós individualmente e para todos aqueles que estão conosco também. Que seja esse o desejo, né? E o modo de vida como discípulo de Jesus Cristo, que nós busquemos isso, que nós queiramos isso. Como disse no transcorrer da mensagem, quem trabalha isso em nós é o Espírito Santo. Deve ser nossa meta, deve ser nosso desejo, deve ser nosso grande alvo, sermos cada vez mais íntegros na nossa vida com o Senhor Jesus Cristo e em todo e qualquer lugar, com quem quer que seja, pois somos discípulos do Senhor, comprometidos com Ele. Por isso vai se evidenciar na nossa vida. Aquilo que já foi transformado dentro, acaba também por transformar por fora e os meus relacionamentos também. Que o Senhor nos ajude para que isso seja uma verdade, para que isso seja uma realidade na minha e na sua vida, cada dia das nossas vidas. Que o Senhor então possa nos abençoar. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado pela reflexão que podemos fazer de acordo, a Deus, com aquilo que cremos. Nós realmente precisamos ser íntegros e verdadeiros. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos uma vida assim, que preza pelo compromisso com o Senhor Jesus, que permite que o Espírito Santo nos ajude cada dia e produza em nós uma vida de integridade, para que realmente isso possa influenciar o momento em que estamos, o lugar em que estamos, a geração em que vivemos, enfim, Pai. Muitas vezes pode ser algo difícil, ó Deus, para muitos, pois vivem talvez em ambientes muito inóspitos, muito contrários a isso, mas que Tu possas fortalecer esses irmãos, para que o nosso compromisso com o Mestre Jesus Cristo seja evidenciado em todo e qualquer lugar. É assim que realmente seremos sal e seremos luz, onde o Senhor nos tem colocado. Obrigado, porque é o Senhor que também nos ajuda para que isso aconteça em nossas vidas, Pai. Continua a abençoar meus irmãos, continua a abençoar nossas vidas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, meus irmãos, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e estaremos juntos, se assim Deus permitir, no próximo domingo às 18 horas. Até lá e que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém.